que aconteceu com o Faustino foi um projeto pessoal de poder. Né? Ele quis sair candidato deputado federal, União Brasil não liberou ele aqui, e ele simplesmente saiu do Movimento Brasil Livre e também, obviamente, né, nem entrou na missão. Então, eu fiz questão porque foram ditas algumas inverdades aqui, né, por ele, enfim. Primeiro, que ele perderia o mandato. E não, você não perde o mandato, é só você não concorrer, você apoiar um coleguinha. Eu gostaria muito de ser candidata ao Senado do Estado de São Paulo. Né? Enfim, eu tenho o Estado de São Paulo tatuado aqui, eu sou bem bairrista, ali gosto. Vejo que também os nossos senadores não representam bem. São Paulo é uma vergonha, todos os senadores, é uma pauta que eu gosto. Mas se o meu partido não me liberar, não tem a menor chance de sair pela União ou por qualquer outro partido. Então, era simplesmente ele não sair candidato, permanecer como vereador e apoiar algum outro. Nós temos 2 vereadores lá que saíram mesmo. Mas eu fiquei só com uma dúvida aqui. Porque assim, por exemplo, o Arthur começou falando que quando você está no missão, você está pronta para perder. Sim. E aí você disse que não vai deixar o partido, o União Brasil. Aí você segue no União Brasil, né? Você acabou de falar assim, não, mas então eu não vou ser candidata, eu sigo no União Brasil, porque o União Brasil não vai me dar carta de anuência que você precisa nesse caso. Então você não está fora do que o Arthur começou falando, de que quando você está no missão, você está pronta para perder? Não, é exatamente o contrário. O que vai acontecer é que eu não vou levar meu voto para União Brasil. Eu vou pegar o meu capital político, vou escolher teremos senador em São Paulo também, teremos candidato a deputado federal, estadual, farei campanha para absolutamente toda a chapa. Então, o meu capital político não estará na chapa da União Brasil. Mas, vereadora, não seria mais legítimo, já que a senhora tem tem essa ideologia que a senhora fala tão aflorada, não seria mais legítimo e mais justo com a senhora ser candidata, deixar o mandato de vereadora e ser candidata a deputada, senadora, enfim, nesse projeto que a senhora ingressa, que é a omissão, ou seja, na hora que a senhora opta por colocar uma outra pessoa, a senhora está ficando no status quo de vereadora. E mais, a senhora sabe também muito bem que não se transfere 100% dos votos. Isso, não, a pesquisa mostra no máximo 30%. Não, em absoluto. O que não pode acontecer é eu levar os meus votos para uma outra chapa hoje. E é isso que não vai acontecer. Mas se a senhora fosse candidata pela missão, não levaria. Levaria para o partido. Mas é que ela não pode ser candidata. Só para deixar claro. Ela poderia abrir mão. A alternativa que vocês estão dando é o seguinte: ela abre mão do mandato. Só que é o seguinte: se ela abre mão do mandato, o que acontece? Entra um suplente, que não é um suplente da missão, é um suplente do União. Então, ela estaria traindo, em nome de um projeto pessoal, ela estaria traindo seus eleitores de São Paulo. Então, tem coerência. Se eu sou um cidadão paulistano, votei na Amanda. Porque ela quer ser senadora, ela vai deixar um suplente que eu não gosto entrar? Então, como a gente não... E no caso é um suplente realmente que a gente já fez oposição. Quem que é? Adilson Amadeu. É o Adilson Amadeu ainda. Pra quem não sabe, o Adilson Amadeu é um... do lobby dos táxis. Ele é da esquerda, né? Ele já foi do PT, se não me engano. E ele é do lobby dos táxis, contra o Uber, etc. Mas, até independente disso, eu acho que a grandeza da Amanda, justamente não disputar a eleição e abrir mão do projeto pessoal dela, é o que faz ela ser tão querida. E até respondendo a sua pergunta, você trouxe um dado muito interessante, que no máximo 30% dos votos são transferidos. Isso acontece quando você fala de políticos genéricos, em partidos genéricos. Nós somos diferentes. Tá? A missão é um partido onde todas as pessoas estão comprometidas com a mesma causa. Vou dar um exemplo para a senhora. Se você pegar e falar assim, qual a diferença programática do PSD, PSB, PSDB, União? Não tem. Agora, se você pega, por exemplo, vou até dar um exemplo de partidos de esquerda. Se você pegar o PCO tem um conteúdo programático. O PSOL tem. Nós também temos. O nosso é oposto a eles, mas nós temos um conteúdo programático. E nós temos ali, ó... O que está cada dia mais raro na política, né? Você ter bandeiras realmente partidárias. Pra você ter uma ideia, eu não sei se vocês sabem, a gente escreveu um livro do que a gente quer pro Brasil. Um livro não, né? São fascículos, né, de pesquisa para que a gente escreva o livro amarelo. São 6 fascículos, onde a gente está escrevendo todas as nossas pesquisas para todas as áreas do que a gente pensa no Brasil. E todo mundo que entra na missão tem que seguir aquele rito. Ó, você vai ler este livro e você vai concordar com este programa. Entendeu? Por isso que o nosso projeto é diferente, porque ele é um projeto... ele é muito menos voltado para a popularidade de uma pessoa e as pessoas em volta buscando o seu quinhão, né, daquela popularidade, e muito mais sobre o projeto em si, né? Só uma coisa, um exemplo que eu preciso falar que a Amanda está aqui, porque é o seguinte: quando a Amanda apareceu no meu gabinete em 2019, a Amanda ela já era uma pessoa conhecida na cidade dela por conta da causa animal. E ela ia disputar a eleição para vereança e ela ia ganhar.
eu fiz um convite para ela igual eu fiz aqui no começo. Eu falei, olha, Amanda, eu vou te convidar para perder, tá? Você quer perder uma eleição comigo aqui em São Paulo, mas aí você entra no time? Ela veio em 2020, perdeu a eleição para vereança em São Paulo. Depois, 2022, ela disputou de novo por falta de 2.000 votos. Ela perdeu de novo, continuou no time. Sem salário, sem cargo, sem nada. E aí depois ela se tornou a vereadora do MBL e assim por diante. Então, é muito menos sobre o projeto individual e muito mais sobre o projeto em si. Então, assim, só para complementar, né? Então, ele não ia perder o mandato, ele poderia simplesmente continuar como vereador e apoiar algum outro candidato, apoiar a chapa. Desta chapa da missão. Desta chapa da missão. Exatamente. Então, assim, ele não levaria o capital político dele para um outro partido e ele apoiaria ali de uma maneira mais efetiva o grupo. Então, daqui em 2030, ele sairia provavelmente em 2028 vereador de novo, 2030 ele ia conseguir concorrer, mas ele antecipou as coisas. Então é importante frisar que, assim, ele não perderia o mandato não sendo candidato, né? Porque isso é uma falácia. E outro também que ele estava sendo ameaçado. Então ninguém ameaça ninguém a permanecer num partido. Arthur, vou fazer uma pergunta e voltar um pouco ao passado que todo mundo já conhece. Você certamente já está muito habituado a isso. Você gravou um vídeo recente defendendo a PEC da misoginia. E só para contextualizar... Contrário à PEC da misoginia. Nossa, Arthur, calma aí, Flávio. Contrária à PEC da... Exatamente, que é contrária à PEC da misoginia. Sim. Então, só para também explicar. A PEC da misoginia é que criminaliza a misoginia, ódio, só para explicar para quem não entende. Sim. Ódio, aversão às mulheres, equiparando-se ao crime de racismo. Qual a relação desse Arthur que hoje está tão aflorado nesse posicionamento com o Arthur que perdeu o mandato pelo episódio das mulheres da Ucrânia? Na verdade é o seguinte, não há contradição, né? Porque eu não estou apoiando a PEC da misoginia. Na verdade, é o contrário. Eu sou contrário a essa PEC justamente pela elasticidade do conceito. Né? Quando a gente chega para uma pessoa e fala assim, olha, a gente tem uma prateleira de crimes. O Brasil leva o crime de racismo muito a sério. A gente colocou no topo da pirâmide. Por quê? Porque Você discorda disso? Não, eu concordo com isso, porque a gente tem um histórico diferente de outros países, onde a escravidão e tudo aquilo que a gente já conhece da história do nosso país fez com que a gente tivesse uma condição social diferente de outros países. Então, o racismo para o brasileiro é uma coisa muitíssimo importante. O que acontece logo em seguida? O STF legisla e coloca na mesma prateleira a homofobia. Ele criminaliza a homofobia tal qual o racismo, né? Um crime inafiançável, imprescritível, com pena de 2 a 5 anos. E agora... E você concorda também? Eu discordo disso. Da homofobia? Eu discordo disso. Eu não digo que a homofobia não deve ser crime. Mas não tem o mesmo peso. Não tem o mesmo peso, é óbvio que não. Só que aí a gente chega numa parte mais grave ainda, que é a da misoginia, que é pior ainda. Por quê? O que é misoginia tecnicamente? Inclusive a PEC ela tem uma página, né? Se você tirar a justificativa, a PEC basicamente ela não cria uma nova legislação, etc. Ela equipara uma legislação criminal já existente a um crime de racismo que é algo mais grave. É como se você colocasse esse crime no panteão dos crimes mais graves. O problema é, o que é ódio ou aversão às mulheres? E aí eu vou te dizer qual é o problema. A reportagem da Globo começa a reportagem com uma repórter dizendo: você está brava hoje? Você está de TPM? Ou seja, então a reportagem da Globo considerou esta fala uma fala equiparável a você chamar um negro de macaco e não dar um emprego para ele porque ele é negro, por exemplo. Isso foi uma interpretação da Globo. Mas você não está falando da Globo, você está falando da PEC. Não, mas é que a PEC ela permite essa elasticidade. Se você pega, por exemplo, um outro caso, eu acho que algum deputado leu no plenário isso, eu não lembro onde, mas se você chamar uma mulher de esquecida... Isso está na PEC. Isso está na PEC, né? Isso está na justificativa, né? Foi você que me falou. Você pega 2 a 5 anos. Ao passo que se você agredir uma mulher porque ela esqueceu alguma coisa, você pega de 1 a 3 anos. Então existe uma contradição lógica. Vamos supor que você esqueceu alguma coisa e eu te bata 1 ano a 3 meses de prisão. Eu te chamo de esquecida 2 a 5 anos? Então, peraí, existe uma contradição lógica aqui. E por que isso acontece no Brasil? Isso acontece o tempo todo. Porque a gente tem costume de legislar coisas importantes de acordo com o calor do momento. Um outro problema que a gente está vendo, que não tem a ver com esse tema, é a tal da Lei Felca. O Felca fez um vídeo importantíssimo, etc., e a gente extrapolou para uma legislação inexequível. Então,
Nós temos um problema. Mas E não essa era, não pessoa- seria, Você a tá causa não é nobre, não seria melhor A causa é. ajustar do que ser contrário? E outra, a gente tá no, você está óbvio no que sim. estado, você está no estado do Rio Grande do Norte, é um dos estados que tem um dos maiores índices de feminicídio. Feminicídio. No momento em que você se coloca, digamos, eu sou contra a PEC da misoginia, mas por outro lado a gente está vendo, e todo o Brasil está escandalizado Sim. com os crimes de feminicídio acontecendo. Eu vou falar do Tenente Coronel de São Paulo, mas eu não sei se vocês sabem, aqui é um estado onde um cabo da Polícia Militar assassinou, estuprou, estrangulou e foi promovido 2 vezes. Depois de ter cometido o Além crime. do caso de Juliana, que foi pauta nacional, levou 62 socos no A elevador. gente não precisa de uma ação, de uma A proatividade. gente precisa. O que acontece é o seguinte: as pessoas, inclusive, que abraçaram essa PEC e levaram ela pra frente, são as mesmas pessoas que votaram contra, por exemplo, aumentar a pena para crimes hediondos. Então, a meu ver, é que eu não posso colocar isso na lei. Eu vou tomar cuidado, eu vou tomar cuidado do que eu vou falar aqui, mas, a meu ver, uma pessoa que comete um feminicídio, né? Essa pessoa perdeu o direito à vida, a meu ver. Mas eu não posso matar essa pessoa. Então, acho que o mínimo que a gente deveria fazer era prender essa pessoa pro resto da vida. O mínimo. O mínimo. Um cara que mata uma mulher inocente, esse cara tem que ficar na cadeia o resto da vida, no mínimo. O problema é que existe, como eu te falei, 2 incoerências. Incoerência número 1. Você tem um problema legislativo que traz uma incoerência grave. Então, você agredir uma mulher dá menos pena do que você xingar essa mulher. Isso é uma incoerência. Isso é uma inconsistência que não pode estar ali. Segundo ponto, as pessoas que estão encampando essa PEC, e o cenário político ele é tão importante quanto o texto que está escrito, são pessoas que estão fazendo isso muito mais por um populismo do que de fato pela efetivação da diminuição do crime de feminicídio. Uma vez que, quando você teve o aumento de penas para crimes hediondos, essas pessoas votaram contra. Então, uma coisa é a causa. A causa é nobre, é super nobre. Agora, não é porque a causa é nobre que a gente tem que abraçar os erros populistas de pessoas que se aproveitam de uma causa nobre. Entendeu? São coisas diferentes. Mas, Arthur, vamos lá. Você teve uma fala, eu vou dizer que ela foi sexista e machista, porque eu não vou passar pano e dizer que você foi infeliz. Não, você foi sexista e machista naquela fala sobre as ucranianas. E não seria agora, ao defender, ao ser contra a lei da misoginia, você não estaria cometendo o mesmo erro na mesma linha Não, são coisas bem diferentes. do que você não cometeu naquela época? O que é que ficou de lição, então, já que o Arthur não está se comprometido com a causa feminina, a Ana Ruth já colocou. Hoje a gente vive uma crise de feminicídio gigante e o Rio Grande do Norte, em especial, é um dos estados onde se mata mulher por ser mulher. Vamos lá. Uma coisa é você ser contra uma lei, outra coisa é você ser contra a causa. É óbvio que eu não sou a favor de feminicídio. Eu acabei de dizer aqui que uma pessoa que comete o feminicídio, pra mim, ela perdeu o direito à vida. Mas como a gente tem que legislar dentro de um Estado democrático de direito, o mínimo que essa pessoa tem que ser é presa pro resto da vida. Isso é uma coisa. A outra coisa é eu ser contra ou a favor uma lei específica, né? Eu acho que esta lei específica ela está errada, porque ela tem uma elasticidade de interpretação. Isso aqui não é nem a opinião do Arthur, isso aqui é um fato. A Rede Globo interpretou a lei de um jeito. A pessoa que fez a justificativa interpretou de outro. A cabeça de milhares de juízes de primeira instância no Brasil vai interpretar de outras maneiras, porque a lei tem um defeito técnico. O que é ódio ou aversão às mulheres? É um conceito elástico. É a mesma coisa que eu cheguei e falei assim, cara, vocês gostam de discurso de ódio? Não, mas o que é discurso de ódio? Então, a gente tem sempre que lembrar que é o seguinte, principalmente quando se trata de lei penal, você não pode dar interpretação para elasticidade de termos. É uma coisa que o brasileiro é especialista. Fazer termos complexos e elásticos, onde as pessoas, cada um toma a sua interpretação. Até hoje a gente não sabe interpretar se é para as pessoas ser ou não ser presa após julgamento de segunda instância por causa de uma frase mal feita na Constituição. Então, a lei tem um problema técnico. Eu faturei cerca de R$25 mil ou um pouquinho mais de $4 mil. E se você tem interesse em estar criando o seu próprio canal de cortes, eu preparei um treinamento 100% focado, mostrando o passo a passo para você estar conseguindo fazer seus cortes de figuras do Partido Missão e do MBL. Para acessar o treinamento é só clicar no primeiro link da descrição ou ler o QR Code que está aparecendo aqui no meio da tela agora. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Te vejo no próximo vídeo.